pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui para ensinar dar uma aula para vocês e ao mesmo tempo ensinar uma dica super prática para vocês de como eu faço os meus apliques, ok? O tipo de material que eu utilizo para deixar os apliques um pouco mais maleável, um pouco mais cheinho, para eles ficarem assim com relevo, tá? Então eu vou ensinar esse e vou mostrar os outros materiais também que eu utilizo. Então, fiquem de olho aqui na aula, ok? Antes disso, quem não se subscreveu, lembre-se, subscrevam o canal, deixe seu like e aqui embaixo participem lá do grupo no Facebook, onde eu já tenho outras fraldas e ensino tudo de como eu faço com essas fraldinhas e outras também, ok? Então, vamos lá para a aula? Pronto, pessoal, aqui eu tenho o material todo, deixa eu colocar a câmera mais para baixo, para vocês aprenderem as dicas de como eu faço os apliques nas peças e nas fraldinhas que eu coloco, ok? Eu utilizo vários materiais, desde entretela, dependendo do volume que você quer que tenha o aplique, você pode utilizar uma entretela mais fina, uma entretela mais durinha, isso depende muito do tecido, se você vai utilizar o aplique numa t-shirt, ou vai utilizar o aplique numa fralda, vai utilizar um aplique num body. Então, tudo isso tem que ser bem visto para poder ficar bem fofinho e confortável para o bebê, tá? Esse aqui, por exemplo, eu fiz, e esses desenhos todos que eu vou mostrar para vocês, eu procuro na internet, gente, é muito fácil. No Pinterest, por exemplo, tem vários moldes. Você coloca lá no Pinterest, moldes infantis. Aparece muitos. E depois é só imprimir ou copiar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse ursinho, olha que coisa mais fofa. Eu recortei ele, tá num tecidinho de cetim. Eu aproveito todos os retalhos que eu tenho, gente. Vocês vão ver que esses moldezinhos que eu fiz aqui, olha que pedacinho de nada de tecido é esse. Então, o que eu fiz? Eu fiz o desenho, coloquei uma entretelazinha fina atrás, e depois só fui trabalhando com o zigue-zague da máquina. Tudo é ponto zigue-zague. Tudo é no zigue-zague. Os olhinhos, a boquinha, o nariz e a volta toda. Eu fiz o desenho e passei com o lápis bem fininho. E depois só passei o zigue-zague por cima. Bem devagar. Coloquei o zigue-zague. Você pode colocar ele no tamanho maior. Eu coloquei ele no meio. Do tamanho da minha máquina, eu coloquei ele no meio. E coloquei o tamanho do ponto entre o 0 e o 1. E fui passando bem devagar, fazia as curvinhas. Isso é uma questão de treino, tá? Então, é ir fazendo que vocês conseguem. Esse daqui, por exemplo, olha que fofura esse coração. Esse coração, eu fiz ele com feltro, olha. E dá pra se ver bem, que olha, ele fica assim, tá? Ele foi feito com feltro e também eu passei o ponto zigue-zague. Aqui eu coloquei o zigue-zague da máquina no 1. Por quê? Porque a minha intenção é quando eu for costurar, que eu vou fazer com vocês aqui essa fraldinha e vou usar esse coração. Quando eu colocar ele, eu vou refazer o zigue-zague em cima dele, tá? Mas vocês podem também, por exemplo, fazer com a máquina reta e depois utilizar o zigue-zague para fazer o acabamento bonitinho, tá? Esse daqui, por exemplo, eu vou colocar ele com um ponto da linha reta na máquina, porque ele tem muitas curvas, então me facilita mais na hora de colocar na peça com ponto reto, tá? Mesmo para ir fazendo as curvinhas e tudo, me facilita mais, tá? Então, e eu tenho aqui, por exemplo, olha só, esse moldezinho aqui eu fiz, copiei e fiz pela internet, é muito fácil. Então, olha os tamanhos de retalhos que você pode aproveitar. Olha só esse coração. Olha só esse. As letras ficam muito lindas também. Os números. Olha aqui. Eu vou pôr ao contrário que fica para vocês ao contrário. Os números. Olha essa estrelinha, que coisa mais fofa. E também vocês podem fazer grandes, olha. Esse daqui é uma mamadeira, um vibron. E se vocês verem aqui, tem um risco, porque quando eu fizer, eu vou fazer o contorno todo dela e vou fazer aqui a separação também com ponto zigue-zague.
ou na reta e depois faço o zigue-zague no acabamento. Eu gosto de fazer os dois em zigue-zague, tá? Gosto de fazer o zigue-zague com o ponto assim mais ou menos entre o meio e o 1, ou o 1 do ponto da minha máquina, porque depois quando passar em cima ele parece que ficou o zigue-zague super apertadinho. Vocês vão ver quando eu fizer isso aqui, tá? E esse daqui também, olha que trenzinho mais fofo. E aqui, se vocês verem o contorno da roda, eu também fiz com lápis o contorninho da roda, porque depois eu também vou passar o zigue-zague aqui fazendo o contorninho da roda. E depois também, quem quiser usar mais a criatividade, às vezes eu faço na própria peça com o zigue-zague umas bolinhas assim, como se fossem a fumacinha saindo do comboio. Tá bem? O comboio aqui em Portugal é o trem, tá, gente? Pronto. Esses aqui são alguns exemplos para vocês verem como que eu faço, tá? Então, eu vou preparar essa fralda com esse que eu fiz aqui, que eu utilizei o feltro, tá? A fraldinha vai ser uma fraldinha de boca. Então, o que que eu fiz? Eu já cortei, peguei uma fralda tamanho normal, já pronta, cortei ela em 4 e já fui no overlock e já passei aqui o overlock para fazer o acabamento da minha fraldinha, ok? Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou escolher um canto para colocar o meu aplique. Eu quero colocar ele nesse cantinho, tá? O ideal é dar uma passadinha na fralda, deixar ela toda bem passadinha antes de fazer. Eu vou colocar aqui, porque eu gosto de ter a fraldinha dobrada em 4 para colocar no kit e apresentar para cliente. Então, é só você escolher aqui um canto e colocar o aplique. Então, eu venho aqui com o alfinete, prendo bem, porque ele tem que ficar bem imóvel, tem que ficar paradinho no lugar, para poder fazer a minha aplicação. Para utilizar nas fraldas e não ficar com aqueles furinhos da agulha, você tem que usar uma agulha um pouco mais fina, tá? Para poder trabalhar e ela não ficar fazendo aqueles furinhos muito grandes ao redor, conforme você fizer o zigue-zague. Se você for fazer a costura em cima, pode utilizar agulha um pouquinho grossa, porque aqui tem o feltro, mais o tecido. E já foi passado uma camadinha de zigue-zague. Mas, como eu vou utilizar aqui, eu vou fazer devagar e vou utilizar uma agulha um pouco mais fina do que eu utilizaria normal com um tecido grosso, tá? Então, vamos lá. E a volta depois eu vou fazer com o viés, tá? E como vocês sabem, quem já me conhece, eu gosto de utilizar muito o aparelho de viés. Então, vamos lá. Pra começar, eu não vou começar aqui no canto, eu vou começar aqui um pouquinho mais à frente, porque depois o acabamento fica mais bonitinho, tá? Então, vou começar aqui. Como eu fiz o zigue-zague já no aplique, no meio do meu tamanho de zigue-zague, agora eu vou utilizar ele no tamanho um pouquinho maior, que é pra pegar essa costura toda, tá? Vou colocar minha máquina aqui no 1 de novo. Faço um teste com a agulha, pra ver se vai cobrir o que eu já tenho aqui. Pronto, cobre. E agora eu começo. Tem que estar bem preso com o alfinete aqui, bem firme, que ele não se mexa, porque é só você ir seguindo a máquina agora.
Para quem não tem muita experiência, gente, é bom sempre ir fazendo bem devagar, principalmente quando são peças como essa que tem curvas. Aqui no meio do coraçãozinho eu faço aqui um ponto, bem no centro onde é a junçãozinha do coração, viro e continuo, tá? Pra ficar bem firme no lugar. Pronto. Vou fazendo. Aqui no bico também, eu paro a agulha bem no bico do coração, viro e continuo. Para o acabamento ficar perfeito, eu passo um pouquinho só de onde eu comecei, ergo a agulha da máquina, coloco o ponto reto, baixo a agulha bem no meio do meu ponto de zigue-zague e faço um pontinho um pouco para frente e um pequeno retrocesso. Assim não tem como o ponto do zigue-zague depois ficar desfiando. Se você não fizer isso, o ponto do zigue-zague ele vai ficar ali solto e depois ele pode desfiar, tá? Então, vamos lá ver como é que ficou. Olha só. Perfeito. E a parte de trás, claro, conforme a cor que você vai utilizar da fralda, você utiliza a linha de baixo igual. Eu fiz ela em branco. E olha como fica bonito o detalhe embaixo do zigue-zague do coração. Fica perfeito, gente. Olha só. Muito lindo, tá? Agora eu vou trocar o calcador da minha máquina. Vou colocar aqui o calcador que eu utilizo é esse para fazer o viés. Então, eu vou colocar aqui. Esse tipo de peça, gente, é muito facinho de fazer. Eu normalmente, como eu corto uma fralda grande e dá 4 partes, eu faço normalmente o kit com 4, tá? Aí depois depende, também vendo elas por unidade, mas faço o kitzinho de 4. Faço uma bolsinha plastificada e coloco e fica super bonitinho. Tem alguma das aulas aqui no grupo, já tem esses kits que eu já fiz, tá? Inclusive com essa estampa de moço, se eu não estiver enganada, tá? Sobre o viés, esse daqui é um viés industrializado. Quem mora aqui em Portugal e quiser saber a marca, é esse, tá? É da Cairo. Ele é feito em algodão e não é duro, ele é super molinho, gente. Ele é bem molinho. E para utilizar viés em peças para bebê, tem que ser confortável, não pode ser aquele viés industrializado que é durinho. Então, escolham bem o viés quando vocês forem utilizar em peças, principalmente essas, né? No caso, que vai na boca do bebê, tem que estar super maleável. Então, aqui é só encaixar. Também tem aqui no grupo, aqui no grupo não, lá no grupo, as aulas que eu coloquei de como utilizar o aparelho de viés. Quem tem prática de colocar o viés normal, sem ser com o aparelho, coloca o viés sem ser o aparelho. Quem não tem, utiliza o viés
com o normal, coloco o viés normal, tá bem? Eu vou colocar aqui uma etiquetinha minha. Essas etiquetinhas que eu vou colocar, uma etiquetinha de cetim. Não sei se vocês conseguem ver, tá um pouco escuro aqui, não? Uma das minhas luzes aqui queimou. E eu ainda não tive tempo de trocar. Não ia deixar de fazer aula pra vocês por causa da luz, né? Vou deixar a etiquetinha aqui. Aliás, como o coraçãozinho tá aqui, eu gosto de colocar a etiqueta do lado contrário, tá bem? Então, ela fica aqui. E eu começo aqui do lado contrário o meu viés, tá bem? Então, é só encaixar no aparelho. Ter certeza de que ele vai ficar encaixadinho. E nós começamos a costurar. Já sabem, com o dedinho eu seguro o aparelho. Opa, esqueci de mudar o ponto da máquina, gente. Pronto. Aqui no final, para fazer o acabamento, eu vou tirar o excesso. Ai, desculpa, gente, tô com uma tossezinha chata. Eu tiro o excesso que ficou. Corta aqui um tanto que eu vou ultrapassar. Bem retinho, tem que estar cortado bem retinho, que fica mais bonito o acabamento, eu já mostro. E vamos aqui, você com o dedo, você ultrapassa aqui. Pronto, gente, já terminei. Então, tem aqui a minha etiqueta, tem aqui o acabamento perfeitinho, ultrapassado aqui. Fica super bonitinho assim, tá? Agora é só passar pra dar uma esticadinha e deixar a peça super bonitinha. Depois, você monta o kit de acordo com o que vocês querem, tá? Vocês podem colocar de acordo que se for para fazer um kit em conjunto com algum enxoval de bebê, vocês podem fazer a estampa e tudo de acordo com o que vocês querem. Eu, no caso, vai ser um kit com os desenhos de mocho, tá bem? E o viés também vocês colocam de acordo com o que vocês estiverem fazendo no kit. Agora eu vou passar essa fraldinha, vou juntar no kit e colocar na bolsinha, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer essas fraldinhas com os apliques, ficam super fofinhas e super combinando, tá? E vende-se muito bem agora na época do Natal. Pode se vender muito bem, são lembrancinhas para dar para as mamães agora. Super, super, super úteis, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo, quem ainda não subscreveu o canal, não se esqueça de subscrever o canal. Deixe seu like, gente, para ajudar o canal da Helena a crescer, tá? Partilha também, se vocês quiserem. E quem ainda não conhece meu grupo, tem aqui embaixo na descrição o link do meu grupo lá no Facebook. Vocês vão lá tem outras aulas de outras fraldinhas, tem aula de como eu ensino a colocar o viés, outras peças para enxoval de bebê. Além disso, também tem outras peças super vendáveis agora para o Natal. Então, aproveitem bem, tá? Olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.